Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. O Senna foi com certeza um dos maiores desastres que a gente já teve na cena do trap nacional. Foram muitos lesados, artistas, trabalhadores, a mídia e o principal pra mim, o público. Mas o que poderia ter sido um dos dias mais tristes do trap acabou virando um dos dias mais memoráveis que a gente teve em toda a história da cena. E talvez o mais importante. A gente acabou de escrever a história assim, ó, do trap. Todo mundo vai lembrar do dia de hoje, tá ligado? Todo mundo vai lembrar do dia. Dia 23 de novembro de 2025 ficou marcado como Dia Nacional do Trap, e eu vivenciei isso presencialmente, e acho que posso dar uma visão sobre tudo que aconteceu pra vocês. Eu sei, esse vídeo tá completamente atrasado, no entanto, eu tava viajando, nem tava no meu estado, tava resolvendo algumas coisas de bastidores, e o principal, criando conteúdo que nem saiu ainda. Então, desculpem por isso, mas não tinha como não fazer um vídeo sobre o Senna e o Dia do Trap Nacional. Você tá curtindo o vídeo? Considere se tornar membro do canal. Você vai ter acesso a emojis exclusivos e o principal, a um grupo do canal no WhatsApp pra gente trocar ideia e principalmente falar sobre os próximos vídeos do canal. Você até mesmo pode escolher. É bem baratinho, então se liga aí embaixo. Você também vai ajudar a manter toda essa qualidade aqui que o canal tem. O Senna nasce quase como um festival que se opunha aos grandes festivais que tratavam o trap simplesmente como um tópico secundário em shows. E o trap no Brasil, até alguns anos atrás, sempre foi colocado numa prateleira abaixo. Se o rap tinha que se provar, e muito, para se colocar nesse lugar de destaque, em festivais como The Town, Rock in Rio, apenas um dos seus subgêneros, por mais que fizesse um certo barulho com o público, iria ter a mesma, ou até maior dificuldade nesse caminho. Ou seja, ter um festival como o Senna, que se colocava como o festival de trap especificamente, pra gente que acompanha a cena, era sensacional. Acredito que não tem outra palavra pra descrever isso. A primeira versão dele aconteceu lá em 2019, tendo nada mais nada menos que o Quavo como headliner. Quando que um dos pais do trap moderno, junto aos outros integrantes do Migos, viria pro Brasil. Então, isso era basicamente o Senna se colocando realmente no patamar de sim, somos os maiores. Olha quem a gente trouxe na primeira edição. E assim, se fez. O Senna, querendo ou não, ganhou o respeito de todo mundo. Além de trazer artistas gringos, fazia uma mescla gigante entre o underground e o mainstream do nosso próprio país. Mais uma vez repetindo, trazendo nomes enormes, internacionais, como Kodak Black, Rod Rich, e até mesmo a gente já teve Playboi Carti e Trippie Redd numa mesma edição. Apesar de alguns problemas, ou outros, como o cancelamento do Young Thug em cima da hora em uma edição, o Senna sempre se dispôs a resolver tudo da melhor forma. E por essas coisas, artistas e edições de festivais, o Senna se firmou no trap como um dos maiores, se não, o maior festival de trap do Brasil. E eu acredito que é esse o ponto. Quanto mais alto você tá, se você dá um deslize, essa queda é ainda maior. A problemática do Senna 2025 acontece muito antes de sequer os portões do primeiro dia abrirem. O festival começou a divulgar a line meses antes, porém com espaçamento entre os drops muito longo. Era sempre 4 ou 5 artistas underground, e aí, mais uma semana para o outro drop. Foi chegando cada vez mais perto, e você já entende que a matemática não iria funcionar. Não falava os headlines do evento, era sempre, mais ou menos, confia que vai dar certo, vem com a gente que vai ser bom. E todo respeito, quando saiu o primeiro headliner, que foi Young Thug, pela segunda vez sendo anunciado no evento, a gente imaginou, até que tá tudo certo, vai ser realmente bom, não tem com o que se preocupar. E cada nome que aparecia, que fazia parte do mainstream, era um motivo pra gente acreditar. E é aí que tá o problema, quando o dia do Senna realmente chegou. Eu fui pra tentar ver alguns shows, mas eu fui com alguns parceiros, e acabei vendo um ou outro, e trocando muito mais ideias com os artistas, nos próprios bastidores, e as conversas que a gente tinha desde o primeiro dia, eram sempre as mesmas. Ninguém de fato ali estava feliz com o Senna, ninguém. Muito menos artistas que tiveram seu tempo cortado, muitos artistas que nem puderam subir no palco, porque tiveram seus shows cancelados, e quase todo show do Senna tinha uma coisa em comum, o público sempre mandava o Senna tomar no cu. Eu sei muita coisa porque eu vivi os bastidores. Era pra eu estar junto com o Ryu no backstage dele, e quando eu ia encontrar ele, a única mensagem que eu recebo é: cancelaram o show do Ryu com ele no camarim. Tudo isso sem muito motivo aparente, mas a verdade é que quem tava lá no backstage, e até mesmo o público, naquele momento, já sabia o que estava acontecendo. E é simples, despreparo e falta de organização. A matemática é muito clara que, nos dias do evento, algumas pessoas tiveram seus shows cortados, algumas foram impedidas de subir no palco. Não tinha organização bem feita por parte
parte do evento, na questão de logística do próprio show. Tinha troca de equipamento e equipe, que demorou 1 hora na sexta-feira. Então como que, num evento em que é tudo calculado, que você faz no local que não é seu, então todo minuto importa, não pode se atrasar nada, porque isso vai afetar o show da pessoa da frente. Você tem um horário para entregar o lugar. A Neoquímica é 3 da manhã, por exemplo. Vamos acreditar que é isso. Mas eu acredito que num estádio, a multa se você não entregar no horário certo seja de 1 milhão pra cima. Ou seja, é muito melhor cancelar e cortar os shows dos artistas do que pagar uma multa. E é aí que tá o erro. Por falta de organização, aconteceu isso com os artistas. Entende o que eu quero dizer? Eu fui pro evento com os parceiros, com Clisma, Ale e Jovem Dex, mas os gringos já tinham cancelado na própria sexta-feira. Lil Gotti e Rap Ferg já estavam cancelando. E eles estavam cortando o microfone até mesmo do Ale, que era o headliner daquele dia por falta de gringo. A gente viu isso no palco e a gente não tava acreditando. E é exatamente por esses motivos que o Senna foi problemático. As pessoas que estavam lá nem estavam conseguindo acreditar. Os próprios artistas não estavam conseguindo acreditar. Tinham artistas lá dentro que se apresentaram cedo, que nem tinham sido anunciados na line ainda. Vocês têm noção disso? Os próprios artistas vieram falar pessoalmente comigo, contando as experiências. Como que a gente não vai ficar triste com uma situação dessa? De eu ir prestigiar um parceiro meu e ele ter o show completamente cortado, e até por isso dele ter soltado aquela diss. Tô aqui no Senna, tá ligado? Aqui no Senna, na Neoquímica. Meu show era pra ser às 22 horas. E eu cheguei aqui 9. E aí, quando eu cheguei aqui, eles passaram pra mim que eles sacaram o meu show. Eu tava no camarim aqui e eles falaram: irmão, seu show não vai mais acontecer. Me sacaram da line, não deram muito motivo, explicação, só simplesmente sacaram. Eu não consigo cantar outro dia, como eles sugeriram, porque eu vou viajar pra Portugal amanhã, viagem marcada, tá ligado? E aí, não tem como. Eu cheguei aqui na hora certa, eu montei um show novo, tá ligado? Vocês veem como eu tô. Era uma coisa nova, um show novo que eu ia mostrar pra vocês, também que faz parte da minha tour. Eu ia fazer aqui a primeira vez e eles sacaram meu show sem explicação, tá ligado? Desculpa pelos fãs, eu tô aqui no Senna, tô aqui no camarim, tá ligado? E infelizmente, mano, acho uma falta de respeito, tá ligado? Um artista assim, não só comigo, teve com vários artistas, tá ligado? Então, os caras tirou os underground, tirou também. Pô, investi 40 mil nesse show, tá ligado? Então perdi um dinheiro aí, também. deixa eu dar um papo aqui, tropa. Com todo respeito. Aí, nós esperamos um tempão pra fazer o show, tá ligado? Tão querendo acabar o show antes da hora. Pegou visão? O bagulho é o seguinte, se cortaram o microfone aí, foi eles aí, tá ligado? Não foi eu. Tô aqui em cima, passando energia pra vocês e vocês pra mim, certo? Certo, Senna? Certo? Aí, mó falta de respeito com todos os artistas, tá ligado? Pegou visão? Gente cantando antes dos portões serem abertos. Isso é uma falta de respeito completa. Com o público, mas com o artista é ainda mais. Cortar o microfone dos artistas no meio do show. Eu fui pra ver o show do Zlatan também, e eu vi o microfone dele sendo cortado na minha frente. E as pessoas da própria equipe pedindo pra mandarem o Senna tomar no cu. E eu não vou mentir, teve show que foi muito foda. O do próprio Jovem Dex, apesar de terem cortado quase metade da duração dele, era pra ele cantar quase 1 hora, ele tocou 35 minutos, mas, enfim, os shows que não deram problema foram realmente bons. E nesse dia do Jovem Dex, foi onde tudo acabou na verdade, foi onde soltaram a tal bomba. E isso foi depois do show de Jovem Dex, depois do show do Major RD, que incrivelmente estavam os dois no camarim, um do lado do outro. Eu já tava puxando a equipe do Dex pra ir embora, e lembro de abrir a porta do camarim e só ver uns caras gigantescos no corredor saírem na mão. Era tanta gente que nem valia a pena a gente sair do camarim naquela hora, porque nem ao menos dava pra passar. Então a confusão podia se estender pra gente. Então a gente ficou lá no camarim do Dex mesmo. Até que a gente escuta uma bomba e simplesmente o alarme de incêndio foi acionado. A gente nem sabia quem tinha soltado, a gente só sabia que a treta era com o Major RD porque tava no camarim dele e a gente viu as pessoas brigando. Não é, pai. Mano, aconteceu algum bagulho, explodiu. Acabou de explodir alguma coisa aqui. Mano, eu tô em choque. Eu tô em choque, mano.
Tá armado, tá armado, meu Deus do céu. Sua atenção, por favor. Um alarme foi ativado e estamos verificando sua causa. Permaneça calmo e atento. No final das contas, teve tiro, bomba. Até hoje a gente não sabe quem soltou aquilo de fato. O Senna coloca a culpa no Major RD e o Major RD coloca a culpa no Senna. E com certeza, ninguém é burro aqui. Isso ajudou o Senna a ser cancelado no outro dia, mas já tava indo tudo ladeira abaixo. E a gente tava vendo isso. A$AP Ferg cancelado, Young Thug cancelado, Lil Gotti cancelado. O headliner do Senna inteiro foi o Ale, já que a própria Recaide também teve seu show cortado com 20 minutos por causa desse incidente com o Major RD, já que eram eles que estavam tocando. Entende como o Senna foi tudo um grande problema, um atrás do outro. Não foi uma coisa só. Os rappers já tinham cancelado de vir pro Brasil. E quer saber o que eu acho disso? É unicamente triste. Eu saí do meu estado pra ver o Senna, apesar de não ter sido unicamente pra isso. Foi um dos motivos. E eu posso falar tudo isso aqui porque eu não ganhei um centavo do Senna pra estar ali. Eu queria ver o show dos meus parceiros e não me arrependo. Foi uma das piores experiências de um festival possível. O Senna foi pior do que ele poderia ser. E o Senna, em si, tem grande culpa nisso. Então as pessoas devem e precisam cobrar o evento. Tantos artistas, mas vocês também, o público, vocês foram prejudicados. Vocês precisam cobrar porque é direito de vocês. Vocês são consumidores e precisam do reembolso. Ninguém queria que isso tivesse acontecido, é lógico, mas até mesmo o Jé, que se colocou como um dos donos do Senna, e eu nem sei se ele faz parte ativamente daquilo ainda mais, o público vai cobrar ele porque é a única pessoa física que o público sabe que faz parte da organização do Senna, querendo ou não. Então, infelizmente, ele vai receber esse hate. Eu não sei quanto de poder ele tem ali porque o próprio show dele, com o pessoal da Recaide, foi cancelado no meio do show. Então, é foda também. Mas independente, o festival foi sim uma tragédia, uma coisa triste que ninguém queria que acontecesse, uma coisa que começou sendo uma resistência contra tudo lá no começo, terminou assim. E eu posso falar tudo isso porque eu vi tudo acontecendo na minha frente e não recebi um centavo do Senna, então não tenho rabo preso com ninguém. Eu nem sei se vai existir outro festival pra eles poderem se redimirem, realmente não sei, mas no meio de tudo isso, aconteceu pelo menos uma coisa boa. A mobilização do público e dos artistas para fazer um show era domingo às 2 da tarde e começou a surgir as ideias que os artistas queriam fazer shows independentes naquele dia. E mesmo sem saber que aquilo era possível, eu vi uma mobilização absurda nos bastidores e a dedicação dos artistas. Eu iria pros 3 para ver o Clisma cantar, mas acabei só indo em 2. Na Central, organizado pelo MDEP, que é importante frisar que foi o mano que criou todo esse movimento inicial, e na Caríbia, organizado pela Supernova. O Matuê também fez o evento dele na Live, junto com outros artistas, mas acabou mais cedo do que a gente imaginava. Enfim. A gente acabou de escrever a história assim, ó. Todo mundo vai lembrar do dia de hoje, tá ligado? Todo mundo vai lembrar do dia. Mas foi tudo muito lindo ver isso acontecer. Uma união inteira da cena pra uma coisa que poderia ter se tornado o pior dia do trap nacional, realmente virando talvez um dos melhores, sendo a união tanto do público quanto dos artistas. Algo mudou depois desse dia. O público e os rappers estavam mais sincronizados que nunca, e espero que todos percebam que são muito maiores que qualquer festival por aí. A gente fez isso acontecer. Fala aí, eu sou o Vitor Viano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição e um comentário pra me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui, todos os meus contatos vão estar aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima.